A Mansão da Pedra Torta. Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Espírito Antônio Carlos. 1. O emprego. Ana Elizabeth andava apressada. Naquela hora não havia muito movimento nas ruas. Uma garoa fina e fria molhava suas roupas. Pensou aborrecida porque tinha esquecido de trazer a capa impermeável ou o guarda-chuva. Acho que foi a briga de mamãe com papai, resmungou baixinho. Entrou num bar resolvida a esperar até as 2h30 para subir ao escritório da doutora Janice para ver se conseguiu emprego. Acomodou-se num canto em uma mesa. No bar estavam somente algumas pessoas. Pediu um chocolate quente, abriu o jornal e leu pela 10ª vez o anúncio. Precisa-se de moça que saiba inglês e francês para lecionar para uma criança. Embaixo os documentos necessários e o local, uma fazenda do interior do estado, e o ordenado. Não e muito, mas é a solução. O garçom a olhou sem entender, chegou mais perto e percebeu que ela falava sozinha. Ana sorriu, não conseguia tirar essa mania. Desde pequena falava sozinha, quando estava preocupada falava mais ainda, não se importando com o espanto ou riso das pessoas. O emprego seria a solução, mas nada era perfeito, continuou a pensar. Gostava da cidade em que morava, a capital do seu estado e sentia ter que se ausentar. Mas procurava emprego há tanto tempo, sem nada ter de concreto. Não queria viver à custa de seus pais, que lhe diziam sempre que estavam juntos por sua causa. Moravam num bairro tranquilo e gostoso. Atualmente tinha poucas amigas morando perto, porque quase todas casaram e foram residir longe do bairro. Desde quando era pequena seus pais brigavam muito. Por isso, Gilson, seu único irmão, mais novo do que ela, entrou para o exército e foi residir em outra cidade. A separação de seus pais parecia inevitável e ela estava conformada. Seria bom que saísse de casa e deixasse os dois resolverem o que seria melhor para eles. Nem Felipe lhe interessava mais. Recordou-se de Felipe, seu antigo namorado. Fazia um mês que eles tinham brigado e ele já fora visto com outra. Ana não se importava, não o amava. Nunca amara ninguém, mas certamente amaria alguém um dia. Olhou o relógio, eram 2h10, suspirou. Pagou a conta e leu mais uma vez o anúncio, saiu do bar e foi para o endereço marcado. O escritório estava aberto e uma moça, a secretária, a atendeu. Quando Ana disse que viera pelo anúncio, ela pediu para ver os documentos solicitados. Ana Elizabeth tinha se formado há alguns meses. Mostrou o diploma com orgulho, sempre fora ótima aluna. O anúncio pedia também que a candidata fosse solteira, certamente porque exigia que fosse morar no local e não poderia levar o cônjuge. Já são muitas as candidatas. Não, as que vieram não estavam com os documentos. O anúncio pede pessoa jovem, solteira, formada em francês e inglês. Mas os seus documentos estão corretos. Assim que a doutora Janice chegar, ela a atenderá. Doutora Janice era uma advogada, seu escritório era bem montado e bonito. Com a precisão de um relógio suíço, às 2h30, doutora Janice entrou no escritório e após 5 minutos recebeu Ana. Muito bem, você atende aos requisitos exigidos. Não se importa de ausentar-se daqui e ir para o interior. A mansão de Eleonora fica numa fazenda a 15 quilômetros de uma cidadezinha. Não, senhora, não me incomodo. Sabe, também, que o contrato é de 6 meses. Se voltar antes não recebe ordenado e não serão pagas as despesas de viagem. Li o anúncio. Muito bem, continuou doutora Janice. A criança para quem dará a aula é um menino de 14 anos e doente. Terá que ter com ele muita paciência. E deficiente mental? Um deficiente mental não iria aprender línguas, não acha, senhorita? Certamente, Ana respondeu, encabulada. Se concorda com tudo, poderá assinar o contrato. Amanhã voltará aqui para pegar a passagem de trem e saber de mais detalhes. Boa tarde. Boa tarde. Ana Elizabeth assinou o contrato com a secretária e foi embora. O tempo havia melhorado. Não falou nada para os seus pais do emprego que arrumara. No outro dia, lá estava no horário certo. Doutora Janice lhe entregou a passagem em papel com as instruções e esperou que Ana lesse e tirasse as dúvidas.
Chegarei à cidade e o empregado da fazenda estará me esperando. Sim, é só aguardar. E uma estação tranquila e não haverá enganos. Mansão da Pedra Torta, exclamou Ana. Que nome estranho, pedras têm formatos, normalmente são tortas. Doutora Janice pela primeira vez sorriu. Logo verá o porquê deste nome. Há no jardim, na frente da mansão, uma bonita pedra que é toda torta ou curva, formando quase um S, por isso o nome da mansão. Boa tarde e boa viagem. Gostará de lá e do trabalho. Doutora Janice levantou-se da cadeira e estendeu a mão a Ana, despedindo-se. A jovem professora levantou-se rápido e saiu. Enquanto caminhava pelas ruas, foi pensando, outono de 1955, eu, Ana Elizabeth, empregada, saio de casa e vou para longe. Ao chegar em casa não havia ninguém. Aproveitou para escrever ao irmão dando-lhe a boa notícia e seu novo e temporário endereço. Despediu-se das amigas com bilhetes, que colocaria no correio no dia seguinte logo cedo. Começou a arrumar suas malas, não levaria muita coisa, mas não poderia esquecer seus livros didáticos. Sua mãe chegou e ela de forma simples contou a novidade. Que isto? Falou a mãe de Ana indignada. Ir para longe? Nem sabe ao certo o que irá fazer? Isto nunca. Você não vai. Vou e vou, retrucou Ana, alterada. A senhora e o papai não estão sempre dizendo o que se aturam por minha causa. Já se aturaram demais e sou eu quem não aguenta mais estas brigas. Já sou maior, formei-me e é justo trabalhar e me sustentar não atrapalhando mais os senhores. O pai chegou no meio da discussão e como sempre seus pais esqueceram dela e começaram a brigar. Ana gritou e bateu os pés no chão com força. Os dois pararam e ela falou convicta. Está decidido, eu vou. Já assinei o contrato. Saio de casa e os senhores façam o que quiserem. Não atrapalho mais. Parto amanhã às 10 horas. Nem os quero na estação. Entrou no seu quarto, deixando-os brigar. No dia seguinte cedinho, ao sair do quarto encontrou a mãe, que lhe preparava o café. Tomou seu desejum em silêncio. Mamãe, não se preocupe comigo. Estou feliz em ir, estarei bem lá. E um emprego como outro qualquer. O que ganhar será livre, não terei despesas. Darei aulas a uma pessoa somente, uma criança. A mãe de Ana chorou, mas enxugou as lágrimas logo que viu o marido entrar na cozinha. Ana abraçou os dois, pegou suas malas e saiu apressada, embora ainda faltasse muito para o horário de embarque. Ao fechar o portão do pequeno jardim, escutou a discussão dos pais e andou depressa. Quis chorar, mas animou-se, longe das brigas viveria melhor. Passou pelo correio, que era perto de sua casa, e colocou as cartas. Depois pegou uma charrete de aluguel e foi para a estação. Chegou bem antes do horário, perguntou 3 vezes pelo trem, até que este chegou e tomou seu lugar. O tempo estava frio, chovendo, e tudo indicava que o inverno seria rigoroso aquele ano. Foi prestando atenção à paisagem, sempre gostou de olhar a natureza. A viagem foi tranquila, viajou por 6 horas e chegou ao seu destino. Desceu do trem e não viu ninguém que a poderia estar esperando. Colocou suas malas, 2 grandes e uma pequena, num banco, e foi até o outro lado, na frente da estação, ver se alguém a procurava. Só avistou 2 charretes de aluguel. O tempo estava frio, não chovia, mas estava nublado. Um menino de uns 13 anos aproximou-se de Ana e indagou. A senhora quer que a leve a algum lugar? Não, por enquanto não, espero alguém que me levará à mansão da Pedra Torta. A senhora vai à mansão da Pedra Torta? Que coragem! Vai a passeio? Não, vou trabalhar, Ana respondeu toda orgulhosa. Contaram para a senhora que a mansão é assombrada, Zezé. Não incomode a senhora com conversa boba. Venha cá, gritou um homem de forma enérgica. O garoto saiu correndo. Ana ainda quis indagar o menino sobre o fato de ele ter falado que a mansão era assombrada. Deu até uns passos para ir atrás dele, mas não houve mais tempo. Escutou alguém falar atrás dela. Senhorita Ana Elizabeth? Sim. Por aqui, por favor, dê Eleonora à espera. Pegaram as malas, ela, a pequena, e ele, as 2 grandes. Seguiu o homem, que,
Abrigado numa capa preta com capuz, mal deixava ver o rosto, que parecia tentar esconder. Mancava de uma perna e andou à sua frente. Começou a cair uma garoa fina e o vento estava forte e frio. Andaram poucos metros e o homem parou perto de um automóvel novo e moderno. Ele abriu o porta-malas e colocou a bagagem. Após, abriu a porta de trás e Ana se acomodou e ficou quieta. Dentro de 20 minutos chegaremos, senhorita. Sou empregado da mansão. Ana suspirou e tranquilizou-se. O pobre homem só se abrigava da chuva e do vento em sua capa. A paisagem parecia bonita, pelo menos foi o que ela deduziu, já que não dava para ver muito, pois a chuva engrossara. O percurso lhe pareceu pequeno. O carro entrou pelo jardim e Ana pôde notar que este era bem cuidado e com muitos canteiros. No centro ela viu uma pedra de uns 2 metros de altura, muito bonita, parecia realmente um S. O carro parou em frente à varanda. O empregado desceu e abriu a porta do carro para ela, depois pegou as malas e subiu os poucos degraus. Nada falou e Ana o seguiu. Não precisaram bater na porta. Esta se abriu e uma moça toda risonha e simpática lhe deu as boas-vindas. Boa tarde, senhorita Ana Elizabeth. Sou Sônia, a arrumadeira. Seu quarto está preparado. De Eleonora não pôde vir recebê-la. Pede desculpas, está indisposta, o tempo talvez. Mas, siga-me. Sônia pegou suas malas. Quando Ana foi se despedir do seu condutor, este já havia saído. Ela, então, examinou rapidamente a sala e viu que o hall de entrada tinha 2 portas que davam para 2 salas, uma para visitas e outra para a qual Sônia levou, mais simples. Mas Ana achou-a muito bonita. Num lugar de destaque, viu uma escultura dourada de 1 metro, cópia exata da pedra do jardim. Que bela escultura! E a pedra torta, igual à do jardim. A pedra foi achada no terreno quando a mansão foi construída há muito tempo. Colocaram-na no jardim e depois fizeram essa escultura que está na sala. Ana seguiu Sônia pelos corredores, subiram as escadas e entraram no aposento que lhe fora reservado. Era composto de sala de vestir, banheiro, uma pequena saleta e um espaçoso quarto, com uma enorme cama de casal. Espero que a senhorita goste, disse a arrumadeira. Por favor, me chame de Ana. Mas é encantador, este quarto é quase do tamanho de minha casa. Sônia sorriu e aconselhou. Aproveite para colocar seus pertences no lugar. Pode tomar banho, fique à vontade. Trarei o jantar às 19 horas, mas nos outros dias deverá tomar as refeições na copa com a criadagem. Amanhã, se o tempo melhorar, poderá sair e conhecer a fazenda. Às 8 horas amanhã virei buscá-la para o café. De Eleonora quer entrevistá-la às 9 horas. Se precisar de mim, puxe este cordão. Sorriram. Bem, finalizou Sônia após uma pausa, até a noite, certamente quer descansar. Sônia saiu. Ana estava com fome, mas envergonhada não pediu um lanche. Tomou um banho e guardou suas roupas. Após olhou pela janela, já não enxergava nada, só pequenas luzes lá fora. Sentou-se numa grande cadeira forrada de veludo vermelho e ficou a pensar. Era romântica, vivia sonhando. Talvez, pensou, o seu amor estivesse por ali. Quem sabe se casaria e não voltaria mais para sua casa. Também achava que para lá não daria mais. Seus pais certamente se separariam e a casa seria desfeita. Quando voltasse teria que procurar um lugar para morar. Mas não queria pensar nisto agora. Estava empregada por 6 meses e isto deveria bastar no momento. E durante este tempo teria onde morar. E que lugar? A mansão era maravilhosa, talvez um tanto misteriosa, ou, como o menino na estação falou, assombrada. Riu, não acreditava nisto. Levantou e foi arrumar seus livros e cadernos na escrivaninha. Tudo ali estava muito limpo e o quarto era moderno, nem parecia fazer parte da construção antiga como diziam ser a mansão. Deveria ter sido tudo reformado, mas também era bem conservada. Às 7h03, Sônia lhe trouxe o jantar numa bandeja. Você deve estar cansada, amanhã pego a bandeja. Boa noite. Despediu-se e retirou-se, discreta. Ana comeu com apetite. Teve vontade de sair e andar pela mansão, mas temeu ser indiscreta. Recolheu-se para dormir, cansada, adormeceu logo na imensa cama.
para acordar às 7h30 pelo relógio despertador. Sorriu e disse para si mesma: "Bom dia, senhora professora. Bom dia, Ana Elizabeth." Levantou-se num salto e preparou-se para a entrevista com D. Eleonora. 2. A mansão da Pedra Torta. Ana vestiu uma de suas melhores roupas, um conjunto de saia e blusa azul claro e branco. Gostou do resultado, estava elegante, ansiosa e esperou Sônia vir buscá-la. Olhou pela janela, seu quarto ficava na ala direita do piso superior, dava vista para os fundos da mansão. Avistou um pequeno bosque e um riacho quase escondido pelas árvores e, mais adiante, uma enorme área de plantio. O tempo estava nublado, ventava muito e estava frio lá fora. Embaixo de sua janela, ficavam umas casinhas e estrebaria. Olhou tudo curiosa, achou muito bonito. De repente, viu um vulto que reconheceu ser o homem que fora buscá-la na estação. Estava com a mesma capa e andava rápido apesar de mancar muito. Ele puxava um bonito cavalo alazão com uma enorme malha branca no pescoço. Que criatura esquisita! Gostaria de ver seu rosto. Bem, se ele trabalha aqui, não faltará oportunidade, Ana falou baixinho. Levou um susto quando Sônia abriu a porta. Desculpe-me, Ana, não quis assustá-la, mas bati na porta. Tudo bem, é que estava distraída e nem ouvi. Estou pronta, podemos ir. Ana seguiu Sônia, desceram as escadas, passaram pela sala e foram à copa, onde Ana tomou rápido seu desejum. Quando acabou, chamou por Sônia. D. Eleonora, disse a arrumadeira, à espera no pequeno escritório ao lado do quarto dela. Na sala havia duas escadas, uma que levava à ala direita onde estava o quarto de Ana, e a outra, à ala esquerda. As escadas ficavam uma ao lado da outra, só eram separadas por uma parede. E, para passar de uma ala para a outra, era preciso descer uma escada e subir a outra. Os quartos ficavam na parte de cima. Uma grande parte da casa era assobrado. Subiram a escada que levava à ala esquerda. Ana entendeu que naquela ala ficavam os melhores quartos da mansão, ocupados por D. Eleonora e seus parentes. A decoração era bem mais luxuosa nesta parte. Os quartos de ambas as alas davam para a frente, ou seja, para o jardim, e outros para os fundos. Como que adivinhasse seus pensamentos, Sônia lhe explicou. Onde está alojada é para visitas menos ilustres ou para empregados categorizados como você. Nós, os empregados, moramos nas casinhas dos fundos, que são boas e confortáveis. Atualmente, na mansão dorme você, D. Eleonora e Cirilo, o garoto a quem dará aulas. Às vezes, Dr. Bernardo dorme aqui, mas ocupa esta ala no quarto ao lado do garoto. Chegamos, e aqui. Bateu na porta de um dos quartos que dava frente para o jardim e uma voz seca e firme mandou entrar. Sônia abriu a porta e falou. Com licença. Esta é a senhorita Ana Elizabeth. Bom dia, D. Eleonora, cumprimentou Ana, encabulada. Bom dia. Sinta-se à vontade. Espero que goste daqui. Como você já assinou o contrato com a doutora Janice, deve estar a par de seu trabalho. Tenho domingo livre, mas espero que não se ausente para longe. As aulas deverão ser dadas ao meu sobrinho Cinto, das 9 às 11 horas, de francês, e das 14 às 16 horas as de inglês. Cirilo está com um pequeno problema de saúde e, por enquanto, só estudará estas duas matérias. No verão ele deverá viajar e quero que aprenda estas línguas. Quero que ensine principalmente palavras usadas na medicina e como pedir alimentos, como conversar com médicos, enfermeiras e movimentar-se em hospitais. Cirilo é muito educado, mas quero recomendar que tenha paciência com ele e, na medida do possível, faça-lhe todos os gostos. Hoje à tarde o conhecerá e você deve fazer um teste para ver como está o conhecimento dele nestas línguas. As aulas deverão ser onde ele quiser, na saleta do seu quarto, na biblioteca ou no jardim de inverno. Agora pode ir, Sônia ficará encarregada de mostrar a você as dependências da casa e levá-la para conhecer meu sobrinho. Até logo. Sônia aguardou na saleta, ficou séria e parada como uma estátua. Ana também permaneceu assim, respondeu o cumprimento com a cabeça. As duas moças saíram. Ana pensou, D. Eleonora gosta mesmo é de um monólogo.
Ficou apreensiva e desejou ardentemente que Cirilo não fosse como a tia. Não estranho a senhora Eleonora, disse Sônia. Certamente não a importunará e pouco haverá, a não ser que aconteça algo que lhe desagrade. Ela é boa pessoa, todos os empregados gostam dela. Bem, você tem algumas horas livres, mas eu não. Nada impede que conheça a mansão, salvo esta parte, é claro. Aqui deverá vir só quando for convidada. Pode visitar todos os cômodos da casa. Alguns estão fechados e com os móveis cobertos, porque são pouco usados. Pode olhar à vontade, mas não mexa muito. Desceram as escadas. Sônia acenou com a mão e foi para outra parte da casa. Ana ficou curiosa para conhecer a mansão. Era a primeira vez que estava numa casa tão grande. Subiu a escada que dava para a ala onde ficava seu quarto. A escada dava para um corredor muito grande. Somente no fundo havia uma grande janela com vitrais coloridos. Foi até a janela e abriu. Um vento forte e frio entrou. Dali viu o telhado da parte da mansão que não era sobrado, onde ficavam a cozinha e as salas de refeições. Viu a estrada que ia à cidadezinha. Fechou a janela e examinou o corredor que era largo e atapetado de vermelho. Contou as portas, 7. Seu quarto era o terceiro depois da escada. Abriu uma por umas portas dos quartos que eram todos iguais, com o mesmo tipo de móveis e enfeites. 5 deles estavam com os móveis cobertos com tecidos marrons. Só o primeiro estava arrumado e ela achou na cabeceira da cama um livro sobre leis tendo o nome da doutora Janice. Ela também se hospeda nesta sala, murmurou baixo. Desceu as escadas e foi para a parte que não era sobrado. A sala que tinha a escultura dourada dava para uma saleta pequena, só com portas, não tendo móveis ou enfeites. Ana conhecia, pela manhã viera ali tomar o desejum, mas como estava ansiosa não reparou bem. Entrou na copa onde os empregados como ela tomavam as refeições. De Eleonora usava o salão de refeições. Examinou a copa, era enorme. Uma mesa grande com vários lugares estava no centro. Os móveis eram escuros e um quadro enorme da Santa Ceia ornava a parede central. A copa tinha 3 portas. Ana abriu a primeira, dava para uma enorme varanda coberta e um pomar com muitas árvores. Voltou a copa e abriu a segunda porta. Viu a imensa cozinha que podia ser do tamanho de sua casa. Não havia ninguém. Fechou e abriu a outra porta. Era uma sala de estar, grande e com poucos móveis, cadeiras antigas e nas paredes bonitos quadros com paisagens. Esta sala também dava saída para a varanda que Ana já vira. Teve vontade de ir até o pomar, mas ventava muito e estava frio. Voltou à saleta das muitas portas. Abriu outra porta e viu uma escada que descia ao subsolo. Estava escuro, acendeu a luz, desceu e viu um corredor com algumas portas. Abriu uma delas e viu que era um quarto simples. Que casa cheia de quartos! Exclamou e sua voz pareceu-lhe assustadora naquele local silencioso. Entrou num deles. Os quartos davam só para a parte dos fundos da mansão. Abriu a janela e viu que realmente aquela parte ficava no porão da casa. Dava direto para a estrebaria. O quarto estava muito sujo. Ali não se fazia limpeza há muitos anos. Tinha muitas teias de aranha e os móveis eram poucos. Uma cama de solteiro, um armário e uma cômoda. Fechou a janela e assustou-se. Abafou um grito. Aí! Era um rato que passara correndo na sua frente. Saiu rápido dali. O cheiro forte de mofo a enjoou. Ana voltou à saleta e abriu as demais portas. Uma dava para a cozinha, outra para o salão de refeições. Preferiu voltar à sala da escultura. Foi para a frente da casa, entrou e pôde examinar tudo. A parte da frente tinha varanda, vasos com plantas enfeitavam, e havia alguns bancos. Admirou o jardim, tudo muito bem cuidado e com muitas plantas. E lá estava a pedra cinzenta e bonita, bem no meio do jardim. Foi então que viu a torre. Uma enorme construção, alta, redonda, de pedra, imitando as torres dos castelos europeus. Olhou tão fascinada para a torre que nem sentiu frio. A torre estava no canto do jardim à esquerda da casa. Que lugar interessante! Voltou à sala, tomou o corredor da esquerda e deu com uma grande porta. Aquela parte da casa era mobiliada com muito bom gosto e luxuosamente. Abriu a porta, era a biblioteca. Ana olhou tudo rapidamente,
Poltronas confortáveis, sofás estofados ricamente de cor bege e grandes tapetes verdes. Nas paredes, estantes fechadas com vidro e uma grande coleção de livros. A claridade vinha dos vitrais das janelas. Lustres lindíssimos enfeitavam o teto. Fechou aquela porta e abriu a segunda do corredor. Era um salão de jogos. Mesas de diversos tamanhos e tipos, decoradas de verde e bege, estavam espalhadas pela sala. Quadros de esportes enfeitavam as paredes. Ana sentiu que, se olhasse para a esquerda, ia ver um quadro retratando a caça de uma raposa. Olhou devagar e sentiu um frio na barriga. Ali estava o quadro. Uma amazona e 3 cavaleiros com cães a perseguir uma raposa assustada. Não gosto de caças, mas este quadro é muito bonito. Como será que adivinhei? Nunca vim aqui e parece que conheço bem esta sala. Tinha certeza de nunca ter estado naquela mansão, mas parecia conhecer tudo, até em detalhes. Ficou ali olhando o quadro por minutos, sentiu-se atraída pela tela. Outros quadros também eram bonitos. Teve vontade de ficar ali contemplando o quadro a manhã toda, esforçou-se para sair dali. Estranho, não gosto de jogos, mas gosto desta sala. Parece que já passei boas horas aqui, falou Ana baixinho escutando sua própria voz. Preciso parar com este costume, se me escutam, pensarão, com razão, que não estou bem mentalmente. Voltou ao corredor, abriu a terceira porta, era um escritório grande, com 3 escrivaninhas. Os móveis todos escuros, tapetes caríssimos, num canto um pequeno bar e uma estante com livros. Só 2 bonitos quadros enfeitavam as paredes de cor bege claro. Notou que a pintura era recente como em muitas partes da mansão, principalmente o lado externo. Chegou perto de uma escrivaninha que tinha 2 porta-retratos. Num estava a foto de uma mulher loura de cabelos curtos. Leu a dedicatória. Ao Raimundo com amor, Nancy. No outro, estava o retrato de um garoto sorrindo. Ao papai Rai, beijo Cirilo. Aqui deve ser a mesa de trabalho do sobrinho de Eleonora. Estes devem ser os retratos da falecida esposa e do filho, pensou Ana. Eleonora era tia-avó de Cirilo, ou seja, tia do seu pai, o senhor Raimundo, que era viúvo. Olhou bem a fisionomia de seu aluno e gostou. Saiu, fechou a porta e sentiu uma forte vontade de voltar à biblioteca. Entrou e trancou a porta, olhou as estantes como se conhecesse bem todos os seus livros. Abriu a porta de vidro de uma estante à esquerda das janelas, olhou fascinada para um livro grosso de capa bege, leu o título em voz alta, Latim para Estudiosos. Este livro estava na segunda prateleira começando a contar de baixo para cima e era o primeiro do canto. Pegou, não queria sair, puxou e o livro veio para sua mão, deu uma olhada, não se interessou por ele. Não, não é o livro que me atrai. Colocou no lugar, encaixou para a esquerda, depois 2 vezes para a direita, após, empurrou para trás. Ficou olhando a estante como que hipnotizada. As 2 partes dela se moveram como uma espécie de porta, afastaram-se da parede e abriram. Assustadíssima, olhou para o vão na parede, viu um pequeno espaço com uma escada de alguns degraus levando ao subsolo e depois a um corredor. Com muito medo, pegou o livro novamente e fez o mesmo processo, só que desta vez o puxou para a frente a estante e devagar voltou ao seu lugar. Colocou as mãos na cabeça, tremia. Teve vontade de chorar, mas se controlou, respirou fundo, tentando se acalmar. Saiu rápido da biblioteca, foi para seu quarto não querendo nem conhecer o lado direito da sala da escultura que ainda não vira. No quarto, começou a resmungar como sempre, toda aflita. Meu Deus! Como pude saber? Como consegui abrir a estante? Pegar um livro antigo e logo de latim. Será tudo coincidência? Parece que eu sabia, mas como? Acho que este ar misterioso da mansão está mexendo com meus nervos. Não teve disposição para sair mais do quarto. Estava tão nervosa e distraída que esqueceu a hora do almoço. Sônia veio chamá-la. Desculpe-me, Sônia, esqueci do almoço. Prestarei mais atenção no horário. Sônia sorriu gentil e Ana acompanhou a tia Copa. Alimentou-se pouco, estava sem apetite. Quando acabou, a arrumadeira veio da cozinha e lhe disse: Ana, se quiser ficar na sala de estar, ela está arrumada.
e gostoso descansar nela. Obrigada, mas prefiro ir para meu quarto, logo devo conhecer Cirilo. Sônia, estive andando pela mansão. Vi muitos quartos no porão. Alguém os usa. Parece que foi por todos os cantos da casa, riu a moça. Ninguém vai lá. Esta fazenda pertencia ao pai de Eleonora. Quando ele morreu, ela e o irmão herdaram. Senhor Eurico, o irmão de nossa patroa, também faleceu e sua parte ficou para o senhor Raimundo, pai de Cirilo. Antigamente se davam grandes festas nesta mansão. Aqueles quartos eram para os empregados extras, para os criados das visitas e para alguns escravos. Eleonora não gosta de festas e recebe raramente poucos amigos. O porão foi fechado e nem é aberto para a limpeza. Sônia, indagou Ana curiosa, as ruínas que vi do meu quarto eram a senzala? Sim, esta fazenda teve muitos escravos. A senzala não foi conservada e acabou caindo. Aqui nada tem, a não ser as ruínas que lembram o tempo de escravidão. Se vai para seu quarto, me espere que logo irei buscá-la para que conheça Cirilo. Sônia, com muitos afazeres, despediu-se e Ana voltou para seu quarto. Aguardou ansiosa para conhecer seu aluno, não se sentia bem, estava inquieta e nervosa. No horário marcado, a arrumadeira bateu à porta. Ana estava pronta esperando, tentou se acalmar, a cena da biblioteca não lhe saía da cabeça. Seguiu Sônia, desceram as escadas, contornaram a parede e subiram a outra escada. Na quarta porta Sônia bateu e em seguida ouviram uma voz infantil. Entre! Entre! As duas entraram e diante de uma mesa de estudo, na saleta de seu aposento, estava sentado Cirilo. Aparentava ter uns 11 anos, estava vestido com um roupão azul escuro. Ana rapidamente observou tudo. A saleta era parecida com a do quarto de Eleonora, mas nas paredes havia muitos quadros modernos, que deveriam ser do gosto do garoto. Eram sobre esportes, cavalos, e havia um enorme, retratando um trem, todos coloridos. Cirilo também a olhou, examinando. Era um garoto de feições normais, só os olhos se sobressaiam, eram bonitos, grandes e sonhadores. Quando Ana ficou à sua frente, estendeu a mão cumprimentando-a. Boa tarde, senhorita Ana Elizabeth, prazer em conhecê-la. Boa tarde, Cirilo. Obrigada. Sônia saiu e Ana sentou-se ao lado do menino. Prefiro que me chame de Ciro, mas só faça isto quando estivermos a sós. Titia não gosta. Como devo chamá-la? Ana. Agora vamos ver o que conhece do francês e do inglês para começarmos as aulas. Fez algumas perguntas e logo percebeu que Cirilo tinha poucos conhecimentos. Passou-lhe exercícios escritos para melhor avaliar. Sei que estou atrasado. É porque tenho faltado muito às aulas. Quando sarar, voltarei a estudar e cursarei alguma universidade. Que pretende estudar? Não sei, mas todos, ou quase todos da nossa família, estudam, não sei porquê. Mas estudar, faz parte da nossa educação. Eram quase 16 horas quando acabaram os exercícios. Ana, disse Cirilo, que quer dizer? A professora sorriu, era uma expressão em inglês, e traduziu para ele, castelo assombrado. Então é isto. Sabe, sonho sempre com um velho, vestido à moda antiga que me diz isto. Quando esta casa foi construída, seu construtor queria que fosse um castelo. Aqui é esquisito, este casarão velho tem seus mistérios. Quando minha mãe era viva não vinha o quê? Depois quando ela morreu eu vinha pouco. Mas fiquei doente e papai, precisando viajar, me deixou aqui com a titia. Estou me recuperando de um resfriado, mas assim que sarar quero vasculhar todos os cantos desta casa. Ana, você não quer tomar chá comigo? Acho tão desagradável lanchar sozinho. Claro, é um prazer. Cirilo tocou uma sineta e logo Sônia veio atender. Sônia, disse o menino, por favor traga meu lanche juntamente com Diana, lancharemos juntos. Sônia saiu e Ana indagou curiosa. Como Sônia ouviu a sineta? O garoto riu. Bem, é que era a hora do meu lanche e ela deveria estar pelo corredor aguardando chamá-la. Se ela estivesse em outra parte da casa não escutaria. À noite se me sinto mal é titia quem escuta do quarto ao lado e vem me ver. Sei que ela deve ter falado a você que,
Se precisar de alguma coisa, deve puxar o cordão ou tocar a sineta, mas é só por delicadeza. Se precisar mesmo é melhor gritar ou correr. Cirilo fez uma pausa, suspirou e voltou a falar. Sinto-me só, estou sempre só. Mamãe morreu há 6 anos. Papai leva uma vida de solteiro como diz titia. Governantas, só governantas, mas estas são empregadas e nunca me fazem companhia. Aqui, nem tenho amigos, titia é azeda como limão. Aqui também estou só. Gosta muito do seu pai? Ana indagou com dó de Cirilo. Não, não gosto, respondeu o garoto calmamente. Sônia trouxe o lanche numa grande bandeja e os dois comeram bem. Cirilo tinha razão, lanchar com companhia era muito mais agradável. Acabando, os dois já eram grandes amigos. Ciro, quando for vasculhar a mansão me deixa acompanhá-lo? Claro, acho bom ter companhia. Vamos nos divertir. Ana não concordou, a mansão lhe dava medo, mas sorriu. Embora tivesse receio, a vontade de vasculhar tudo era enorme. Tudo ali a fascinava. Quando Sônia veio buscar a bandeja, Ana foi para seu quarto onde aguardou o jantar, não queria mais se atrasar. Enquanto esperava, preparou a aula para o dia seguinte. Lembrava da biblioteca e se arrepiava, não conseguia esquecer, parecia que ali fora só para isto. Teve até vontade de contar a Cirilo, mas temeu passar por abelhuda. Descobrir uma passagem secreta, logo após chegar na mansão e aparecer estranho. Aliás, era muito estranho. Desceu para o jantar e uma senhora veio lhe servir. Boa noite, sou Elisete, a cozinheira. Boa noite, respondeu Ana sorrindo. Elisete era robusta, de meia idade, parecia ser bem simples. Colocava o jantar na mesa de modo perfeito. Depois de uns segundos em silêncio Ana perguntou. E Sônia? Sônia trabalha cedo e à tarde, dificilmente fica aqui à noite. Ela é solteira, gosta de ter as noites livres. Elisete, embora educada, respondeu secamente demonstrando que não era de muita conversa. Saiu e Ana comeu. O jantar estava muito gostoso e, quando acabou, Elisete apareceu como se soubesse que ela havia terminado. Sua comida é deliciosa, disse Ana, tentando ser agradável. Cozinha como fada. A cozinheira sorriu gostando do elogio e indagou. Você gostou daqui? Gostou do pequeno Cirilo? Gostei sim, só estou estranhando a solidão. Tudo tão grande para poucas pessoas. Cirilo é um amor, nem parece doente. O que ele tem que o priva de frequentar a escola com outros meninos de sua idade? Elisete, que retirava os talheres da mesa e os colocava numa bandeja, ficou novamente séria. Se você não sabe, não serei eu que vou contar. Nossa patroa não gosta de pessoas indiscretas. Se quer saber, pergunte a ela. Boa noite. Ana respondeu ao cumprimento muito sem graça, voltou ao seu quarto. Pela casa não se ouvia nenhum barulho, só dos seus próprios passos. Que será que Cirilo tem? Parece franzino para sua idade. Pensei que ele teria alguma deficiência, mas é perfeito. De diferente só as manchas avermelhadas, mas podem ser do resfriado. Não entendo o porquê de privar o menino da escola e isolá-lo neste lugar. Pessoas ricas têm cada uma. Cirilo queixa-se que é sozinho, mas nesta casa qualquer um tem solidão. Para ver se conseguia distrair-se, pegou um dos 3 livros que trouxera para ler. Vou ler muito aqui. Suspirou e lembrou-se novamente da biblioteca. Sim, tenho muito que ler. A mansão da Pedra Torta era um mistério, mas iria desvendá-lo e com a ajuda de Cirilo. Ciro, que terá você, meu amigo? Que mistério também envolve sua saúde? 3. O sonho. Ana leu um pouco, era cedo ainda, mas deitou e logo dormiu. Sonhou. Seu sonho foi tão nítido, que teve dificuldade, ao acordar, de saber se fora sonho ou se realmente havia acontecido. Seu coração batia rápido, levou alguns minutos para se acalmar e só então olhou o relógio. Eram 2h50 da madrugada. Ficou acordada relembrando o sonho com os olhos abertos, com o quarto sob a claridade tênue do abajur. Sonhou que estava vestida à moda antiga, vestido longo, armado, azul e verde. Estava bem arrumada, com os cabelos presos no alto da cabeça e caiam cachos nos ombros.
Estava com lindos brincos de pedra azul com brilhantes que vinham até o pescoço. Tinha uma aliança de casada que olhou com desprezo. Estava no seu quarto, mas não aquele onde se encontrava agora, era um outro situado na ala principal. Depois de verificar que estava bem, bonita, ela saiu do quarto em passos rápidos e foi para a biblioteca. Lá, abriu a estante, pegou o livro de latim e abriu a passagem secreta. Pegou uma lamparina a óleo e acendeu. Entrou no vão da parede, do lado de dentro. Utilizou-se de um mecanismo existente do lado direito. Era uma pequena alavanca. Forçou para baixo e a estante fechou. Não teve medo. Parecia que fazia sempre este caminho. Desceu a escada e chegou a um pequeno cômodo que tinha 2 portas. Olhou com indiferença que dava para outro corredor. Andou por minutos. Acabava o corredor com outra escada. Só que esta era de poucos degraus e subia. Da escada ela empurrou uma laje e logo apareceu um vão por onde passou depressa. Fechou, apagou a lamparina e a deixou ali. Estava numa gruta bem cuidada e olhou para o vão que havia passado, atrás de um pequeno altar. Certificando-se de não ter ninguém ali, deu um assobio e escutou em seguida outro parecido. Logo viu um vulto se aproximando. Era de um homem. Ela correu e atirou-se nos braços dele. Depois voltou, abriu o vão atrás do pequeno altar, acendeu a lamparina, fechou a passagem e rapidamente voltou fazendo o mesmo caminho. Abriu só um pouquinho a passagem da biblioteca e se certificou de não haver ninguém. Abriu, passou rápido, fechou a passagem e apagou a lamparina. Foi depressa para seu quarto. Ao entrar, suspirou. Ele não chegou. Ao acordar, Ana examinou-se no espelho e ficou impressionada ao lembrar-se da fisionomia da mulher do sonho. Era bem parecida com ela, só que mais delgada, pescoço mais comprido, lábios finos, os olhos verdes cínicos e sorriso amargo. Sabia que era ela, tinha certeza que era ela. Ana era bonita, clara, cabelos castanhos curtos e olhos castanhos esverdeados. Estatura média e magra. Tudo isto porque fiquei impressionada com a passagem secreta na biblioteca. Sonho é bobagem, não devo ficar abalada, falou aborrecida. Ficou a pensar, como descobri a passagem. Por que este sonho tão nítido em que parecia que recordava algo que fiz? Porque, embora um pouco diferente, senti que era eu a mulher vestida à moda antiga a passar pela passagem secreta. Que sonho! Ficou agitada, nervosa e demorou para dormir novamente. O relógio despertou, Ana acordou, levantou e preparou-se para a aula. Desceu para o desjejum. Sônia a acompanhou ao quarto de Cirilo. Ao passar pela porta do quarto com que sonhou, não se conteve e perguntou: estes quartos ficam vazios? Este aqui alguém o ocupa? Aí, chamado quarto da esquerda, ninguém fica. De Eleonora, quando mocinha, ocupou por uns dias, depois disto nunca mais foi ocupado. Dizem que era assombrado, mas agora nada se vê de estranho nele, também ninguém o ocupa. Quando tem visitas, dão preferência aos outros. Pararam no corredor, em frente ao quarto citado. Sônia falava baixinho, fez uma pausa e verificou se não eram observadas e continuou. De Eleonora, quando ocupou o quarto, ouviu gemidos e viu uma mulher, jovem e bela, que lhe pediu socorro porque estava sofrendo. Ela reconheceu ter sido um dos membros de sua família. Apavorada não voltou mais ao quarto. Quem é esta jovem mulher que assombrou de Eleonora? Foi uma moça pobre que se casou com um antepassado dela, morreu sem deixar filhos. Ana estava assustada, mas sentiu uma vontade irresistível de saber mais sobre o assunto e indagou novamente. Sônia, você acredita em fantasmas? Eu acredito, e você? Em outro tempo e lugar responderia que não, mas agora, aqui. Sônia bateu na porta do quarto de Cirilo e este mandou entrar. O garoto estava esperando. A Ana, ao olhar para ele, viu que não estava bem, tossia e estava ofegante, piorara do resfriado. Deu sua aula, mas, antes do final do horário, Cirilo reclamou. Chega, Ana, hoje não estou bem, estou com muita dor de cabeça. Doutor Bernardo vem me visitar logo mais. À tarde, se eu não estiver disposto, não teremos aula. Você parece abatida. Não está bem? Tive um sonho esquisito. Sonhei com este quarto assombrado e com uma mulher jovem e bela vestida à moda antiga. Vitória.
Quem é esta Vitória? A jovem professora estremeceu. Vitória lhe pareceu um nome familiar. Tão seu, como Ana. Pelo que sei, foi esposa de um membro de minha família. Tia Eleonora a viu quando era moça, por isto prefere que ninguém ocupe este quarto. Dizem que esta Vitória tinha mania de falar sozinha e foi por isto que o marido descobriu que ela o traía. Já vi seu retrato no salão da galeria, só que nem prestei atenção. Lá tem muitos retratos. Você já foi lá? Não. Nem poderia, está trancado. Fica na parte direita da mansão no primeiro pavimento. Quando eu ficar bom, levo você lá. Sei onde está a chave. Quero ir. Acho, comentou Cirilo alegre, que arrumei companhia para andar por toda esta casona. Ciro, disse Ana, aqui perto tem uma gruta com um pequeno altar. Como sabe? Fica atrás da mansão. Do seu quarto dá para ver as árvores que a circundam. E um altar de Nossa Senhora do Rosário. Já fui lá quando menino, faz tempo, mas lembro bem. A professora sorriu e brincou, para disfarçar o medo que sentiu. Quando menino, Ciro? Sim, agora já sou um rapaz, falou estufando o peito. Mas, me responda, como soube da gruta? Ninguém por aqui parece apreciar aquele lugar. Ouvi falar, respondeu Ana, simplesmente. Ciro não insistiu, sentia cansaço e foi se deitar. Elisete lhe trouxe o chá com remédio. Ana foi para seu quarto. Abriu a janela e olhou bem para fora, viu as árvores. Desejou ver a gruta, agasalhou-se e saiu do quarto. Mas, como não sabia como ir aos fundos da casa, usou a entrada da frente e logo descobriu a garagem que era coberta, comprida e dava a saída para os fundos. Passou por ela e deu com o pátio. Logo após o pátio, ficava a estrebaria do lado direito. À esquerda viu um portão que levava às casas dos empregados. Atrás das casas, uma horta e, do outro lado, a criação de animais. Com aves e suínos. Caminhou para a estrebaria. Do portão viu um homem cuidando de uns cavalos. Observou curiosa, eram animais bonitos e fortes. Bom dia. Um homem voltou-se devagar, virando do lado direito, não encarou. Continuou de lado. Deu uns passos e ela percebeu que era o homem que a trouxera da estação. Curiosa tentou ver seu rosto, mas o homem virou novamente de costas e respondeu secamente. Bom dia. Sou Ana Elizabeth, a professora de Cirilo. Gostaria de ver os animais. Posso entrar? Posso abrir o portão? Como você chama? O homem continuou seu trabalho de costas para o portão e para ela, respondendo sem muita vontade. Me chamo Rodolfo. Desculpe, moça, mas aqui só se entra com permissão dos donos da casa. Levantou-se e foi para os fundos, deixando-o ali, olhando. A moça suspirou e saiu para o pátio, foi andando rumo ao portão que levava às casinhas, quando escutou. Moça. Bom dia. Viu um garoto sair de uma das casas, atravessou o portão e veio até ela, sorrindo feliz. Sou Michel, o filho do jardineiro João. A senhora Ed. A Ana, a professora. Ana sorriu, até que enfim uma pessoa simpática. Michel era bonito, olhos grandes e vivos, cabelos avermelhados e sorriso encantador. Respondeu sorrindo também. Sou a professora, sim, muito prazer em conhecê-lo. Chame-me só de Ana, por favor. Você gosta daqui? Sim, respondeu o garoto. Sempre morei aqui. Minha mãe morreu quando eu era nenê, moramos logo ali, meu pai e minha irmã que tem 18 anos. Eu tenho 10 anos. E você, está gostando daqui? Ana afirmou com a cabeça. Sua afirmação foi sem convicção. Instintivamente abraçou o menino que se deixou abraçar, como se fossem velhos conhecidos. Sentiu amar aquele garoto. Michel. Onde você está? Eles se separaram. Uma moça saiu na porta da segunda casa e gritou pelo menino. Era uma moça bonita, cabelos negros, compridos, e sorriso simpático igual ao do irmão. Aqui, gritou Michel. A moça veio ao encontro dos dois. Esta é Ana, a professora do Cirilo, disse mostrando a nova amiga. Esta é minha irmã Eliane. Encantada, falou Ana estendendo a mão, respondendo ao cumprimento de Eliane. Agora vamos ter que sair.
explicou Eliane. Teremos muito tempo para conversar. Ana, venha nos visitar. Até logo. Os dois saíram e Ana foi para seu quarto, mas sentiu uma vontade enorme de voltar à estrebaria. Voltarei outra hora, pedirei permissão ao Ciro. Resmungou e sentiu um calafrio, ao lembrar o que Ciro lhe contou. Vitória, o fantasma, tinha mania de falar sozinha. Só quando chegou ao seu quarto, Ana se lembrou que não fora à gruta. Meu passeio à gruta ficará para outro dia, pensou. Pedirei ao Michel para me levar lá. Que garoto lindo. Sinto que eu o amo. Mas como, se o conheci hoje? Sentia que o conhecia e bem, conhecimento de muito tempo. O sonho ainda lhe incomodava. Pareceu tão real. Logo era hora do almoço, desceu e se alimentou. Depois subiu ao seu quarto e preparou a aula. No horário foi para o quarto de Cirilo. Encontrou-o no leito e Sônia lhe fazendo companhia. Ana, falou o menino, não teremos aula hoje. Estou com febre, tire o dia para passear. Amanhã, se eu estiver melhor, continuaremos nosso estudo. Obrigada, Cirilo, estimo que saia logo. Quero lhe pedir permissão para conhecer a estrebaria. Rodolfo disse que não se pode entrar lá sem permissão. Sônia e Cirilo riram e o garoto respondeu. E cautela de Rodolfo, a ordem é para não entrar estranhos, mas você é minha mestra. Vá quando quiser e diga-lhe que eu autorizei. Cirilo estava ofegante. Ana despediu-se, saiu e foi conhecer a estrebaria. Passou pela garagem e logo chegou ao pátio. Na frente da estrebaria, bateu palmas, e, não vendo ninguém abriu o portão, deu uns passos com cautela e, de repente, se viu de frente com Rodolfo. Gritou assustada. Rodolfo tinha do lado esquerdo do rosto, na altura da sobrancelha, uma feia e enorme cicatriz. Não tinha o olho esquerdo e a pálpebra era grudada, formando um buraco. A cicatriz avermelhada descia até os lábios. Naquele dia seu aspecto estava pior ainda. A barba estava por fazer, vestia uma camisa preta com gola alta e estava com os cabelos despenteados. Rodolfo também se assustou com os gritos de Ana e no momento não soube o que fazer. Michel veio correndo, segurou as mãos de Ana e explicou. Ana, este é Rodolfo, meu amigo. A jovem envergonhou-se e tratou de se desculpar ao ver o moço aborrecido. Desculpe-me, assustei-me à toa. Queria ver os cavalos, bati palmas, ninguém atendeu, entrei e me assustei como uma boba. Não precisa se desculpar, respondeu Rodolfo, dou medo a todos. Não a mim, corrigiu Michel. Não se chateie, Rodolfo. Claro que não dá medo, falou Ana, que bobagem eu que pensei não ter ninguém aqui. Rodolfo a olhou rancoroso e Michel puxou Ana pela mão, para fora. No pátio, ela explicou ao seu novo amigo. Michel, não queria gritar, só levei um susto. Não imaginei. Rodolfo é feio, mas é meu melhor amigo, acrescentou Michel com carinho. Gosto dele como um irmão. Certamente ele ficou chateado, mas passa logo. Levaria susto de qualquer um que lá aparecesse, afirmou Ana. Mas o que aconteceu com ele para que ficasse assim? Bem, faz tempo. Rodolfo me contou. Vamos sentar aqui, neste banco. Sentaram num banco de pedra, na varanda que dava de frente ao pomar. Estava frio, mas Ana, curiosa para saber o que aconteceu, nem sentia. Michel com seu modo simples narrou a história de Rodolfo. Rodolfo teve uma doença infantil quando era bebê, demorou para andar e, quando fez, passou a mancar. Seus pais morreram quando ele ainda era pequeno, foi então morar com uma tia que faleceu no ano passado. Sempre morou aqui e gosta muito dos animais, principalmente dos cavalos de quem cuida com muita dedicação. Mas foi num acidente com eles que Rodolfo ganhou esta cicatriz no rosto. Isto aconteceu quando ele tinha 14 anos. A estrebaria naquela época era velha. De Eleonora tinha um irmão, Senhor Eurico, que bebia muito. Naquela noite, ele estava bêbado e veio para a estrebaria e, por descuido, isto concluíram, porque ninguém sabe ao certo o que aconteceu, deixou cair a lamparina na palha e o fogo alastrou-se rápido. Rodolfo morava com a tia na primeira casa, depois do portão, e mora lá até hoje, só que agora sozinho. Acordou e veio correndo para a estrebaria, gritou e todos correram.
Rodolfo, querendo salvar os animais, entrou e abriu os portões salvando os cavalos. Mas uma ripa caiu do telhado bem no seu rosto. Joaquim, um velho empregado, foi quem tirou ele lá de dentro. Seus ferimentos sararam, mas ficou a cicatriz. D. Eleonora levou-o ao médico na cidade grande. Disseram que ele poderia fazer uma operação para melhorar seu rosto. D. Eleonora disse que ia levá-lo, mas o tempo passou e ninguém falou mais nisto. Acho que é porque esta cirurgia fica muito cara. No incêndio, o irmão da D. Eleonora morreu. Acharam o corpo dele todo queimado. Michel suspirou ao terminar seu relato. Depois de um instante em silêncio, ouviu a moça falar. Estou envergonhada por ter me assustado. Mas alguém poderia ter me avisado. Coitado do moço. Você não podia imaginar, consolou-a Michel. Rodolfo mora sozinho, ele é solteiro. E Rodolfo é quieto e muitos o acham estranho. Eu não acho, gosto muito dele. Ele gosta de minha irmã Eliane, mas ela não gosta dele e namora Pedro, um moço que mora lá na cidade. Ana fez uma careta, sentiu raiva por Rodolfo gostar de Eliane, aquela sem graça, que até minutos antes achava bonita. Estranhou. Porque achava ruim. Acabou de conhecê-los. Mas sentia que Rodolfo não podia amar Eliane. Vou embora, Ana, disse Michel. Aqui está frio e preciso estudar. Também vou entrar, vou para meu quarto ler. Tchau. Tchau. Ana levantou, mas não saiu do lugar, ficou olhando Michel que foi para casa. Devo entrar também, pensou Ana. Caminhou rumo à garagem. Descobriu que a garagem tinha uma passagem que levava à saleta das muitas portas, encurtando o caminho. Poderia também passar pela cozinha, mas Sônia lhe disse que Elisete não gostava que passassem por ali, então passou a fazer este trajeto, pela garagem. Mas, no pátio, mudou de rumo, sentiu uma vontade forte de voltar à estrebaria e ver Rodolfo. Rodolfo, chamou baixinho. Como ninguém respondeu, abriu o portão e entrou vagarosamente. Não tinha dado muitos passos quando começou a sentir-se mal. Tudo começou a rodar, viu o fogo e sentiu o cheiro da fumaça. Sem conseguir sair do lugar, Ana apavorada viu o fogo se alastrar nas palhas de dois homens discutindo, um mais velho que levava desvantagem e outro mais moço que gritava impropérios. Viu bem o rosto do mais moço que tirou um punhal e enfiou friamente no peito do outro. Gritos de fogo fizeram com que o assassino corresse para os fundos e sumisse. Senhorita. Senhorita. Que aconteceu? Respondeu Ana. Com os olhos arregalados, sentia que o ar lhe faltava. Rodolfo a segurava pelos braços impedindo-a de cair. Olhou tudo, confusa, aos poucos foi melhorando, viu que estava na estrebaria e que não havia fogo. Rodolfo a olhava curioso e com rancor. Quando notou que ela estava melhor, largou-a e disse. Não precisa se assustar, sou feio mas não mordo. Não acha que 2 sustos já é exagero? Desculpe-me, mas não levei susto do senhor. Sou Rodolfo, ninguém me chama de senhor. Por que chamar de senhor um empregado que cuida dos animais? Mas o que aconteceu? Parecia que ia perder os sentidos. Entrei aqui para lhe dizer que sentia muito ter levado um susto e para conhecê-lo melhor, já que somos colegas, trabalhamos no mesmo lugar. Com uma diferença, você é uma professora, uma pessoa instruída e eu um pobre coitado, um peão, você é bonita. Acha mesmo? Obrigada, falou Ana, rápido, interrompendo Rodolfo. Mas o que você sentiu? Estava entrando, quando vi fogo, cheguei a ficar asfixiada com a fumaça. Vi fogo, juro. Rodolfo começou a rir, depois ficou sério e olhando para ela indagou. Fogo onde? Aqui não tem fogo. Não, não tem. Mas eu vi. Também vi 2 homens discutindo, a lamparina caiu e o fogo começou. O homem mais novo pegou uma faca e o punhal e enfiou no outro que era mais velho. Com os gritos de fogo, o assassino correu por ali, pelos fundos e nem tentou ajudar o outro que se contorcia de dor. Não entendo o que aconteceu. Aí você me chamou e vi que nada tinha acontecido. Rodolfo a olhou bem e a jovem estremeceu com o olhar dele. Estavam perto e ela desejou que ele a beijasse. Mas Rodolfo virou as costas e comentou, traço estranho, muito estranho. Como este moço,
O assassino. Você o reconheceria? Traço sim, gravei bem sua fisionomia. E moreno, de costeletas largas, lábios grossos e tem uma pinta do lado direito dos lábios. Inacreditável. Virou-se para ela, olhando-a bem e balançou a cabeça. Rodolfo, eu não sou louca. E é a primeira vez que isso me acontece.